Olá, você do outro lado, seja bem-vindo a mais um Econotalk. Como você pode ver, a gente está aqui num cenário novo. Na verdade, o cenário é o mesmo, né? A gente sempre grava aqui em nossos quartos, né? Obviamente, está um no seu quarto, eu no meu, né? O distanciamento social precisa ser seguido. Mas hoje você tem um prazer a mais, meu caro ouvinte. E nesse caso, você deixa de ser simplesmente um ouvinte. Você se torna também um telespectador. Eu não sei se telespectador seria a palavra correta nesse caso, né? Eu não sei se tela é só televisão, mas enfim, você está nos vendo. Seja bem-vindo pela primeira vez a esse novo formato aqui do Econotalk. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai conversar sobre algum tema que seja interessante o suficiente para que você queira ouvir, mas dessa vez a gente vai ter a possibilidade de você nos ver, né, por vídeo, então não se assuste e continue aqui. Eu sei que vai ser difícil, mas continue. E eu não estou sozinho. Na verdade, então, eu acabo de perceber que essa é uma das primeiras gravações que a gente não tem a presença do cachorro, né? Poxa, o cachorro não tá aqui, que tristeza. Mas pelo menos a gente tá aqui aparecendo. Sabe o que eu tava pensando? A gente tá aparecendo, a gente pode ser metaforado, velho. Um dia a gente vai ser metaforado. Enfim, pra quem cai de paraquedas, meu nome é Talon Santos. Eu sou economista e consultor. Estou aqui há mais de alguns anos. A gente vai fazer um ano gravando podcast, meu amigo. A gente, na realidade, fez um ano. Nossa, hein, mano. E é isso, que começou na pandemia, né? As gravações começaram na pandemia, não foi? Foi. Não se esqueça, meu amigo, se apresente pro convidado que tá chegando para saber o que você faz, o que é. Meu caro telespectador 20, olha que maravilha. Você consegue ver aqui embaixo, ó. Aqui. Olha o meu nome aqui, ó. Que incrível. Eric Moraes. Quase economista. Inclusive, hoje então, foi um dia muito importante para minha formação. Hoje eu fiz a minha pré-banca do meu TCC. Estou aí um pouco apreensivo com o decorrer do trabalho, mas vai dar tudo certo. Logo mais também serei um economista. Mas fora isso aí, estamos aqui. Minha pré-banca foi... Só pegando esse gancho, só para falar um pouquinho... Mas minha pré-banca, eu tomei um susto, mano. Por quê? Eu cheguei com um trabalho criado... Não é me gabando, tá ligado? Eu cheguei com um trabalho com umas 80 páginas. É porque eu não lembro muito bem, mas eu cheguei com um trabalho bem consolidado. Eu não lembro a quantidade de páginas. E a minha pré-banca detonou. Só aprovou meu primeiro capítulo. Então eu tive que escrever um trabalho do zero, praticamente. Em menos de um mês. Porque a pré-banca normalmente falta um mês. E aí eu tive que escrever. E a pré-banca é o pior momento, porque tipo, eles não querem saber da justificativa. Você pode falar assim, não, é porque meu orientador aprovou, é porque não sei o que, é porque esse plano de tal. Eles estão nem aí. Eles falam assim, tá ruim, refaça, tá ligado? E foi uma sensação ruim, mas ao mesmo tempo foi uma sensação boa, porque tipo, aquela pressão de ter que fazer fez um trabalho bom, né? Ele tirou 9 e foi um trabalho bom. Então, assim, a pessoa acaba se dedicando, né? E os trabalhos que foram elogiados ficaram tranquilos, não passaram tanto sufoco, não. Mas sobre isso que você falou sobre a pré-banca é engraçado, tá? Eu tive essa sensação também. Eu acho que os professores ali estão com a missão de dar aquela lapada da humildade no aluno, assim, sabe? Para o aluno que chega assim achando que, pô, tô todo encaminhado, não sei o quê. O professor vem e te chama para a realidade, né? Mas faz parte aí. Um abraço para minha orientadora. Talvez ela veja esse programa um dia, talvez, não sei. Mas um abraço aí. Pode chamar ela. Que milagre, a gente não invocou o Urandi ainda, né? Eu invoquei o Urandi antes. Vamos invocar logo o Urandi. A gente estava até agora sem falar, né? Mas você quis tocar nesse assunto aí, tudo bem. É um anseio do seu coração em toda a gravação, eu vou respeitar isso. Obrigado. Tudo bem. O Urandi é outro também, né? Podia estar aqui, né? Mas... O Urandi bateu forte na minha pré-banca, viu? Ele falou, meteu pau no meu trabalho. Falou assim, não tem como fazer, não sei o quê. Uma coisa curiosa foi uma redundância. Uma curiosidade, quem também passou na minha pré-banca foi o professor Moisés. E eu tive uma aula com ele depois. E ele me explicou. Ele falou assim, o seu TCC, a sua ambição é muito grande para um aluno de monografia. Porque te falta recursos intelectuais. Eu não sei se fala recursos intelectuais. Mas lhe falta assuntos
que só são dados em mestrado, entendeu? Mestrado, doutorado. Sim. E é por isso que a gente às vezes condena alguns assuntos, né? A gente não condena o aluno só meramente porque o tema é ruim, é porque às vezes o aluno não tem um recurso, né? O aluno de graduação é sempre aquele básico, aquela introdução. É terrível, é terrível, é terrível. É terrível. É verdade. Principalmente econometria. Econometria mesmo, a gente só sabe, sai saindo regressão. Você chegou a dar regressão linear? Sim, econometria. É o básico. É o básico. Você dá no máximo ali regressão linear e só. Aí existem inúmeros modelos, né? Inúmeros modelos. Você já tentou pegar um artigo para ler com um modelo diferente? Você não entende, porque você não sabe. Vou ler o fosse ali. Verdade, a economia tem dessas, né? Apesar de ser uma ciência, a gente encontra milhares de coisas diferentes para milhares de óticas diferentes. E se você tenta aí encontrar uma que serve para tudo, você certamente não vai conseguir, né, alcançar esse objetivo, assim, né? Acho que é uma das grandes dificuldades, assim, principalmente quando a gente está nesse processo de construção do conhecimento, né? Você parar para escrever um trabalho e coisa do tipo, assim, você percebe nessas horas, né? E é por isso que é importante ter um professor ali que consiga pegar a rédea da situação, né? Porque, como você mesmo disse, a gente na graduação, obviamente, a gente tem um contato ali muito raso, né? Com todo o pensamento econômico em si, com as escolas. Eu ouço esse termo desde que eu entrei na UFBA, né? Que quem faz o economista é o economista. Então você precisa ali encontrar a sua própria veia e ler por conta própria e tal, porque se você esperar que isso só venha na graduação, né? Você não vai ter a base necessária para escrever uma teoria geral de Keynes, né? Você não vai conseguir mudar os rumos da macroeconomia moderna ali simplesmente com seu nível de graduação, né? Mas eu sinto que dessa parte de resumo, eu sinto muito que isso vem da escola da universidade privada. E na universidade pública, eu sinto que o aluno realmente lê o livro da teoria, entendeu? Eu não vou falar o nome do professor, que não pode falar o nome, né? Não vou falar. Mas ele tá aí, convidado, que sabe um dia ele aparece aqui. Que ele, quando fez o curso, ele é formado na UFBA, ele falou que na UFBA ele leu a teoria geral de Keynes inteira, na matéria de formação econômica. Na matéria de história do pensamento econômico. Sendo que nessa matéria, o professor pegou um livrão, tá ligado? De história do pensamento econômico e só saiu destrinchando. E era um livro que resumia todas as ideias, entendeu? Não tinha as nuances. Era só, tipo, um cara que chegou, falou, Keynes falou assim, assim, assado, essas são as principais ideias e acabou. E o aluno acaba saindo com isso, achando que é isso, entendeu? Mas quando você vai a fundo de um autor, como você falou, que você gosta, entende, você consegue ter uma noção maior sobre o assunto. Às vezes aquilo ali que está no livro é superficial. E de fato, não tem isso, né? O aluno tem que escolher uma linha de pensamento, né? E estudar. Então você aí, querido ouvinte, que gosta de economia, esqueça, você não vai ler todas as teorias do mundo. É impossível, né? Porque existem inúmeros economistas. Apesar que no Brasil a quantidade não seja tão grande, mas existem números, só que existem inúmeros trabalhos. Então o que a gente recomenda é que você escolha uma linha de estudo, de pensamento também, e se dedique a isso. Tanto é por isso que quando um economista começa a estudar uma linha, ele persiste naquela linha. A exemplo do meu orientador, Thiago, ele é da linha de crescimento econômico. Quando você vai ver os trabalhos dele, de economia, os artigos e tudo mais, metade da variável do artigo é sobre crescimento econômico, que é aquilo ali que ele é bom, entendeu? E o outro é alguma coisa que ele queira estudar ou queira relacionar, alguma coisa do gênero. É isso, não tem segredo. É justamente isso. Na formação a gente não recebe tudo nas mãos, assim, né, ao ponto da gente ter o suficiente para fazer o juízo de valor ali no momento e definir o que é o certo e o que é o errado, né? Ao professor, ao plano de ensino, cabe muito mais ali a tarefa de te dar o caminho, né? Para que você siga, para que você leia por conta própria, né? Porque, enfim, diferente de outras ciências, eu sempre caio nessa armadilha de ficar elogiando a economia, assim, dizendo que é a melhor coisa do mundo e tal, mas fato é o seguinte, né? A gente vê o debate da ciência econômica
quase que 24 horas por dia, né? Se abre o jornal, as pessoas estão falando sobre economia, abre qualquer site, existem pessoas dando opinião sobre as políticas macroeconômicas, sobre desemprego, sobre inflação. Então é uma ciência que está em constante mudança o tempo todo, né? Então você tem que ter essa humildade de saber reconhecer essa velocidade, né, de mudança e essa limitação que a gente tem, né, como cientista nesse caso, né, enfim, de estar disposto aí a ver mais de um lado, né? Eu gosto muito de uma definição que fala que a economia é o estudo para entender como realocar os recursos escassos. Eu gosto muito dessa definição, por quê? Tem gente que não gosta, falou, viu? A economia tá em... Não, tem gente que não gosta, eu tô dizendo que eu gosto. Mas por quê? Porque você falou que a economia está em todo lugar. E, de fato, a gente o tempo todo está realocando recursos no nosso dia a dia, entendeu? Recurso, entende-se recurso, tipo, normalmente, como dinheiro. Normalmente um leigo associa logo a dinheiro, mas recurso pode ser qualquer coisa. Pode ser lá, capinha, um recurso para é um recurso para o meu celular de proteção, né? O meu óculos que eu não estou usando. Pela capinha dá para perceber que é um celular bem caro aí, né? Não, só um Moto G mesmo. Só porque, sim, eu tava achando que era aquele iPhone com 4 câmeras, pô, já chama. Não, eu vou já pegar até um gancho. A Apple faz, todo mundo copia, tá ligado? Até a LG tá com o celular, tipo, assim, com esse formato. E qualquer coisa, todo mundo acha que é um iPhone. Não é só o Moto G que tava assim. Então qualquer coisa é um recurso. Qualquer coisa é um recurso. Então, tipo, o livro é um recurso de conhecimento. Então qualquer coisa é um recurso. Então eu tô realocando esse recurso porque ele é escasso, de alguma forma, né? E eu deixo aqui a mensagem. O maior recurso, quer dizer, o recurso mais escasso, o ativo mais valioso é o nosso tempo. Então se a gente não souber realocar o nosso tempo, acaba que não volta mais, entendeu? Não volta mais. Um celular, se acabar, quebrar, você pode pegar um novo, tudo mais, mas nosso tempo não volta mais. Por isso que é importante ter o foco, né? E não ficar limitado àquele resumo de uma teoria que você como é que diz? Tem uma simpatia. E a ideia do Via Econômica, puxando a sardinha pra gente, é trazer outros economistas de outras linhas de pensamento para a gente entender. Lembra da conversa que a gente teve com o Wallace? Para mim foi uma das melhores conversas. Você, ouvinte, que não sabe, essa conversa já saiu. Vá lá no nosso canal, alguma parte aqui do canal, você vê aí. Então, a conversa com o Wallace eu gostei muito. Eu falei com você no privado e eu falo no público. Eu gostei muito. Foi uma conversa porque foi uma conversa muito diferente do que eu tô recomendei acostumado. esse programa ontem para um grupo de amigos meus. É excelente, porque a gente, quando começou com a ideia de trazer os convidados, como em parte não, eu estava trazendo os convidados, é óbvio que eu trouxe convidados do meu viés, né? Meu viés não existe. Do meu viés, que são liberais. Só que eu já tô acostumado com esse discurso. O discurso de Wallace eu não tô acostumado. Foi uma conversa que me engrandeceu, entendeu? As conversas engrandecem. Então, assim, tipo, é uma forma rápida de conhecimento. Tanto é que eu mudei muitas coisas que eu acreditava. Realocar melhor seu tempo. Imagina, que loucura, né? O Wallace tem o quê? De 10 anos de estudo, 15 anos de estudo de Coreia do Norte? Por aí, talvez Coreia mais, talvez mais. 20 minutos. Não quer dizer que eu vou virar um especialista, mas eu não tenho 20 anos para poder estudar só para entender isso. Em uma conversa de uma hora eu entendi os principais pontos, óbvio, que ele queria transmitir. É isso que eu quero dizer em relação a realocar o recurso. O economista ele tem que ter essa habilidade. Eu acho que é a habilidade principal. Com certeza. E da mesma forma também da gente saber alocar, né? Você falou algo engraçado que eu até retroquei na hora, né? Que nem todo economista. Porque pequeno parênteses, né? Eu vou voltar para o tema principal. Essa coisa, né, da economia ser a ciência da alocação dos recursos, né? Não necessariamente alguns economistas assim que eu já vi opinião sobre esse assunto, né? Dizem que a economia é muito mais o estudo assim da interação entre os sujeitos econômicos, né, de um mercado, por exemplo, ou de um governo, não necessariamente da alocação, né, mas, enfim, é porque essa análise está muito ligada a esse consenso da ortodoxia, né,
a Manquio e coisas parecidas aí, né? A gente chega em economia lendo o manual de introdução. Por sinal, a sua introdução à economia foi com o Manquio, o autor? Não, Casseb deu. E Casseb, o professor, ilustríssimo professor, ele deu usando introdução à economia do Você ficou meio assim, meio embaraçado com um termo Casseb, assim, então tem alguma coisa que você quer falar para as pessoas? É porque Casseb é tipo Urandir, entendeu? São nomes assim que eu não posso ficar invocando toda hora. Eu fico São nervoso. entidades, né? São entidades, eu não posso ficar falando toda hora. Urandir está convidado. Urandir não, Casseb, vamos convidar ele para vir aqui conversar. Só que Casseb é o famoso cara que fala muito, então praticamente faz a pergunta e a gente já vai ficar tipo. Só, tá ligado? Mas respondendo essa pergunta é a introdução à economia do Manual da USP. Tanto é que é um livro que eu quero comprar para ter. Eu acho importante que o economista tenha que ter pelo menos um livro de introdução, um livro de macroeconomia, um livro de estatística e um livro de autores que ele gosta. Para mim é crucial como um economista, entendeu? Eu acho que o economista precisa ter isso. Não necessariamente tem que ser físico, só para concluir. Pode ser digital, mas é importante ter livro para poder estar sempre se atualizando. Sim, meu amigo Eric, vamos inaugurar o quadro novo? Que você falou? Sim, meu amigo Taman. E inaugurando esse novo quadro, eu vou recomendar 2 livros aqui nessa sessão que a gente tem de recomendações, né, de dicas culturais, acadêmicas, enfim, inaugurando. E o nome da emoção, meu amigo, é esse aqui, ó. Eu vou abrir a capa aqui no Kindle para que você consiga visualizá-la. Uma capa muito bonita, muito conceituada, acho uma ideia excelente. Vou apagar minha luz aqui para que você consiga visualizar melhor. Eu tô vendo, Ciro Gomes, Projeto Nacional O Dever da Esperança. Eu não sei se você consegue reparar, isso aqui é uma foto da época de construção de Brasília, né? Que eu acho, Sim. uma excelente foto, né? Na capa de um livro que tem esse objetivo, né? Olha, tá na categoria de livros assim que eu tô lendo devagar, porque é curtinho e quando o livro é curtinho e bom assim é meio chato, né? Aí a gente dá aquela segurada. Mas eu vou usar o mesmo termo que o Paulo Gala, nosso futuro entrevistado daqui, usou, né, ao se referir sobre esse livro. É um manual de governo para os próximos governos, né? Obviamente, você precisa ter uma veia, né, claro, mais progressista, mais de esquerda nesse caso, né, para que você tenha de fato aquela simpatia com as ideias, mas é inegável o conhecimento que Ciro Gomes tem de conjuntura, de história. Ele é conhecido, né, por ser, enfim, por ser uma pessoa que tem ali algo que eu acho essencial para qualquer pessoa que vem para qualquer cargo, né, seja nível municipal ou federal, que é o entendimento do que é o Brasil e as suas complexidades, né. E Ciro Gomes, desde muito tempo, você pode até discordar dele em vários aspectos aí, de condução de economia, do que ele pensa, que é certo, que é errado, mas tipo, naturalmente, entre os prováveis candidatos, ele é o que mais sabe, é o que mais entende de história, o que mais entende de Brasil, e o livro tem esse objetivo de trazer, como o próprio nome diz, né, a esperança. Ele compreende todo esse cenário que a gente está vivendo agora, né? Bolsonaro, antes dele Temer e o governo Dilma também, né? Faz uma crítica muito pesada a todos esses aspectos, incluindo a própria Dilma. São os melhores caminhos que a gente poderia seguir nesse caso, né? Por essa veia nacional desenvolvimentista. E o livro é uma delícia, é de fácil entendimento. Como eu falei, você pode até discordar de tudo que ele escreve. Agora, é inegável que existe profundidade no texto, existe embasamento, não são ideias tiradas daquele lugar, né? Então, eu recomendo Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança.
É isso aí. Bacana. E minha segunda recomendação é esse livro aqui, ó, que eu comprei num sebo. Vou desligar a luz também aqui para facilitar. Eduardo Bueno, Náufragos, Traficantes e Degradados. Eu comprei esse livro no Sebo Brandão. O Sebo Brandão fica na rua à esquerda do Hotel Fazano, ali na região da Praça Castro Alves, perto do Pelourinho. Onde é que você estiver de boa, você vai no Pelourinho, pega um cravinho, dá uma lá, vai fazer seu passeio no Centro Histórico de Salvador e passa lá no Sebo Brandão. É um lugar que eu recomendo assim para todo mundo, né? O Sebo Brandão, você consegue encontrar os livros muito, muito legais lá. O próprio Seu Brandão é um amor de pessoa, atende você muito bem, e ele lê os livros, isso é muito importante, né? Você saber, você conversar com a pessoa que tem propriedade, né? Para recomendar o que está recomendando. Apenas R$20, esse livro novo é quase 50 e pouco, enfim, é muita vantagem. Vamos lá, sobre o livro. Esse aqui é o livro 2 dessa série aqui, Terra Brasilis, né? Coleção Terra Brasilis. É o livro 2 dessa série. O primeiro livro é bem famoso, que é o Viagem do Descobrimento. Obviamente, né, o Eduardo Bueno ele trata sobre o descobrimento, né, nesse primeiro livro, e nesse segundo aqui, como o próprio nome diz, ele trata sobre os náufragos, traficantes e degradados. O porquê disso? A gente aprende na escola, né, depois ali do processo de descobrimento e tal, a gente pula direto para a era ali das capitanias hereditárias. Só a partir de 1530 o Brasil viveu aí a época das capitanias hereditárias, que foi esse segundo passo depois do período de descobrimento em 1500. Né? Ou seja, nesse período de 30 anos, é um período muito nublado. É um período muito nublado da história do Brasil, porque a gente não tem muita documentação, né? As capitanias hereditárias foi algo formal, né, da coroa portuguesa e tal. E nesse período, as pessoas que tiveram contato com o Brasil e com os índios e com os habitantes da terra, né, foram justamente essa galera aqui, os náufragos. Afinal, você só conseguia chegar aqui no Brasil, né, da Europa, através de caravelas, de naus, né, dessas embarcações. Então, era muito comum acontecer alguma coisa que possibilitasse, né, a concretização dessas viagens, e esses navios afundavam. Aqui na costa de Salvador mesmo, a gente tem vários navios aí que naufragaram, e aí eles vinham nadando e chegavam na costa e sobreviviam, né? Traficantes, a mesma coisa também, né? O Brasil sobrevive do tráfico, seja tráfico de escravos, tráfico de especiarias, de pau-brasil, desde sempre, então os traficantes também sempre estiveram aqui. E os degradados são essas pessoas que eram punidas, geralmente pela coroa portuguesa, a fazerem o degredo. O que é o degredo? É você ser colocado em uma localidade geralmente ultramarina, né, da cidade de onde você é, né? Geralmente ali essas pessoas que sofriam degredo eram assassinos, eram pessoas que cometiam crimes bizarros e aí mandavam literalmente para o outro lado do mundo, né? E esses três tipos de pessoas, os náufragos, traficantes degradados, foram de fato os primeiros brasileiros, né? Excluindo aí da história os índios, né? Eu lembro disso quando na matéria de formação econômica. Não, eu só tô falando que eu lembro disso, que o professor, o terceiro, a terceira pessoa da Trindade, tá ligado? Ele falava isso, ele falava, tipo, que no início o Brasil era formado por pessoas assim, né? Pessoas assim não, né? Pessoas que cometeram crimes, traficantes, que eram fora da legalidade, era mantido pra cá como forma de isolamento mesmo. Exatamente. Explica muita coisa do nosso presente, né? Mas, enfim, é interessantíssimo, cara. Esse livro aqui, esse autor, Eduardo Bueno, ele tem um canal no YouTube chamado Buenas Ideias, que eu sou apaixonado por esse canal. Ele trata sobre história assim de uma forma, eu fico até emocionado, é muito, muito massa mesmo, porque a gente chega na escola com essa coisa, né, de que história é chata e, enfim, é difícil você reter a atenção da aula e tal, e ele faz isso de forma exemplar.
Essa coleção aqui, o Terra Brasilis, ela é muito curta. O livro, ele não é considerado de fato de história, porque ele é muito curto para ser considerado livro de história. Ele é mais um relato, né, desse momento. E olha a finura dele, né? Ele é muito fino. Eu tô aqui já na metade dele e eu parei para ler, sei lá, 5 vezes. Então ele é muito curtinho mesmo, vale muito a pena. Leia Coleção Terra Brasilis e leia Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, porque a gente precisa de esperança, Tom. E é isso. Com certeza. Primeira coisa, isso aqui é uma coletânea de artigos. Olha que então, legal. você. É porque eu fui num evento de economista e ganhei os principais artigos. E tem um artigo de Casseb e de Júlia, que é o qual eu vou recomendar. Então aqui, querido ouvinte, provavelmente você vai ver eu recomendando muitas coisas daqui desse livro. Ele é uma coletânea, creio eu que você consegue baixar a versão digital no portal acho que da SEI. Sim? Ou da SEI ou não, se não for da SEI, é do Encontro de Economia Baiana. E você consegue pegar todos os artigos que estão lá, que eles são postados. Pronto, o nome do artigo é esse aqui, não sei se vai dar para ver direitinho. Alternativa para a economia baiana, a zona de processamento de exportações de Ilhéus como fator de desconcentração regional e reativação econômica. Que legal! É um artigo muito bom. Eu assisti a apresentação e li o artigo. Antes da pandemia, foi em 2019. É um artigo antigo. Não vou dizer a você que eu lembro de tudo que está nele. Eu já li tantos outros artigos. Apesar do artigo ser um artigo de 2019, esse artigo ele traz alguns assuntos alguns assuntos fora da mainstream, né? Uns assuntos mais heterodoxos, no sentido de que, além da regionalização local para poder ser feito estudo, que foi uma região de Ilhéus, que é uma região que não tem tantos estudos assim quanto a gente acha, a gente também vê uma questão sobre exportação, que não é um assunto tão mainstream como a gente pensa. Mexe muito com balança comercial e é um assunto meio dentro do curso de economia, onde os alunos têm um pouco de dificuldade. Certo? Bom, vocês vão ver bastante isso aqui. Eu tenho um outro livro de coletânea de artigos, que é sobre sistema financeiro. Sou meio chato em relação a isso. Eu não vou esgotar todas as outras recomendações, vou recomendar também um livro que eu estou lendo aos domingos, assim, final da tarde, só para relaxar, deitado no sofá. Não estou querendo comer esse livro, ele é muito curto, eu só leio um capítulo e tiro um cochilo. Esse livro aqui, é um médico monstro. Por que eu estou recomendando ele? É um livro muito tranquilo, gente, porque ele é um tipo de livro que tem uma leitura mais leve. Então eu pego para ler um domingo, final de tarde, você está ali meio com sono, só para você não estar com a consciência de tipo, não estou fazendo nada, eu pego um livro. Infanto juvenil eu gosto do tipo, a leitura é muito simples, muito rápida, é feita propriamente para você relaxar a mente, não ficar tão forçando a mente, lembrando de alguns conceitos, a coisa mais simples do mundo. Recomendo para você. Eu digo isso porque eu preciso disso. Eu passo a semana lendo muito artigo, muito material denso, essas coisas. Final de semana eu quero dar uma leve relaxada. É importante você também, ouvinte, você dar uma pequena relaxada. Não estou dizendo que não é para você não fazer nada, mas é verdade. Você procurar algo mais leve, né? E O Médico Monstro não é só um romance, é um livro muito de suspense. E é um livro que mostra alguns valores antigos, né? Principalmente na Inglaterra, ali no século XVIII, XVII, aquela cordialidade. Eu gosto muito desse aspecto de cordialidade, né? E como um amigo lida com outro amigo, no sentido de exportar... Você gosta dos Peaky Blinders, né, Thaon? Não... A série é boa, mas o meme é chato, meu. Eu não quero ser associado ao meme, tá ligado? Talvez que eu tô com a lista aqui, tá ligado? Tá com a lista aí. Eu tô uma Shelby da Baixa do Tubo aí. Vamos lá, mas enfim, é um livro de literatura simples, não tem muito mistério, é um livro de suspense voltado no século XVIII, é um livro para relaxar, gente, não é um livro tipo de Eric que você realmente estuda, aprende, é um livro só para você ler e não ficar sem fazer nada. E a terceira coisa, vou recomendar uma série, não sei se pode, mas eu vou recomendar uma série. Chernobyl é a última série que eu assisti.
É uma série excelente. A HBO mandou muito bem fazendo essa série. Porque ele não é um documentário. Então já começa para aquelas pessoas que não gostam de documentário, que acham chato. Ele é uma série que tem um enredo muito amarradinho, né? Muito bom, toca muito em alguns pontos. E como telespectador, eu entendi que ele ataca muito. Ele bota o protagonista, a cidade de Chernobyl, e o antagonista, o Estado da União Soviética. Então ele ataca muito nesse sentido do quando o Estado perde o controle de tanto eles controlarem as coisas, entendeu? Quando as pessoas que estão ali se corrompem e esquecem os valores. Não estou atacando, é minha visão, é minha visão. Você está sorrindo aí, mas é minha visão, é minha visão. Tanto é que o Estado se corrompe, porque assim, os valores socialistas são valores muito atrativos, mas eles se corrompem, são pessoas que se corrompem pelo poder e eles não se preocupam com a vida dos outros. É a primeira coisa que mexe assim, né? Numa linguagem mais simples, como eles não ligam para a vida deles. Você vê como vida para eles, naquela época, era só número. Tanto é que um ponto muito curioso é que a União Soviética alega que esse acidente só teve 30 mortos. Aproximadamente 30 mortos. Você acredita nisso? Sendo que alguns estudos estimam que foi mais de 30 mil mortos. Ou seja, você vê que é só a diferença de alguns zeros, né? Como é muito, muito fácil o Estado manipular essas informações. A gente falou tanto de dados, né? Então eu acho que é interessante. Novamente, é uma série mais densa. Não adianta você assistir deitado. Eu não recomendo uma coisa assim em detalhe. Eu não recomendo. É uma série que você tem que assistir sentado, no sofá, prestando atenção, sem mexer no celular. Senão você vai perder muitos detalhes. Tem muitos detalhes. É uma série de muitos detalhes, tá? Fica aí minha recomendação, uma série séria, mas fica aí minhas 3 recomendações, meu querido ouvinte, se você chegou até o final. Agradecer a sua participação. Comenta aqui depois no vídeo, quando sair o vídeo inteiro, se você já assistiu, se você já leu alguma coisa dessas recomendações. E se você vai procurar ler, comenta aqui, eu quero saber o que você achou. É interessante a gente ter esse contato, certo? Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo no YouTube. Estamos em outras plataformas, como o Deezer, Spotify e o Google Podcast. São as 3 maiores que a gente tem mais ouvintes, certo? Siga a gente segue aí. Segue o Eric aqui no Instagram dele. Segue a gente no Veia Econômica. Pode mandar perguntas lá, sugestões de convidados. Eu sempre estou olhando direct, o Eric também. Toda quarta-feira, antes das 18 horas, estamos com o episódio postado. Comunicamos também no Instagram. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Deixe sugestões de temas aí também, se você quer ver alguma coisa do gênero. Diga tchau, meu amigo Eric. Tchau. E tchau!